Olá e seja bem-vindo à nossa aula sobre coronavírus para vestibulandos. Aqui eu irei trabalhar os diferentes conteúdos que podem estar atrelados ao assunto coronavírus. Bom, se você acha que o coronavírus é um assunto novo para a humanidade, se engana. Olha só, o coronavírus ele já é conhecido desde meados da década de 60. Hoje, sabe-se que dentro da família Coronavírus existem 7 cepas diferentes. Dentre estas 7 cepas, todas elas apresentam sintomas leves, como se fosse uma gripe comum. Mas 3 delas, conhecidas como SARS, o Covid-19 e MERS, podem agravar essas síndromes, provocando, por exemplo, as síndromes respiratórias agudas. Essas 7 cepas, elas são cepas que podem vir a parasitar humanos. Só que a gente tem que lembrar mais um detalhe aqui, que todas estas cepas, elas evoluíram a partir de outros animais. O que significa isso? Que ele é um vírus com alto poder mutagênico, ou seja, as mutações fizeram com que aparecessem novas características, novos receptores, e esses, em contato com os humanos, encontraram ali outros receptores e aí passaram a produzir células, passaram a parasitar células humanas, causando esses estragos que a gente está vendo. Mamíferos esses que podem apresentar este vírus, como por exemplo, olha só, morcegos, camelos, bovinos e olha até répteis. Então, a gente vai ver a partir daqui como outros ramos da biologia podem trabalhar o conteúdo coronavírus dentro das questões de vestibular. Vem comigo e vamos ver como é que isso aí pode ser trabalhado. Primeiramente, devemos entender o que é o coronavírus. Para isso, a gente tem que lembrar do conceito de vírus: organismos acelulares, parasitas intracelulares obrigatórios e ainda por cima, eles são ametabólicos. O que significa tudo isso? Que eles não constituem uma célula, eles não têm metabolismo próprio, logo eles necessitam de uma célula hospedeira para conseguir se reproduzir e utilizar dela a chamada maquinaria de reprodução. O coronavírus, ele é um vírus que tem na sua característica ser aquele vírus dito envelopado. Olha, lá embaixo ele tem o chamado envelope membranoso. O que tu tem que lembrar do envelope membranoso? Que esse envelope ele é de origem da célula hospedeira. Então, quando a gente trabalha os vírus, a gente deve lembrar que existem mais ou menos 2 grupos. Os vírus que são envelopados e os vírus que não são envelopados. No caso do Covid, vírus envelopado. Uma outra característica é que o Covid-19 é uma referência ao coronavírus que surge em 2019. Pois bem, ele é uma doença causada pelo coronavírus, que a gente acabou de ver que existem mais ou menos 7 cepas diferentes dentro da família coronavírus. Bom, na verdade, esse coronavírus, ele surge em mais ou menos 2002, tá? Em 2002, conhecido como SARS-CoV. Mas o que é o SARS? O SARS está aqui, ó. O SARS é conhecido como Síndrome Respiratória Aguda Grave, certo? Síndrome Respiratória Aguda Grave. No Covid-19, a gente tem ele como SARS-CoV-2, porque ele é uma cepa mutante desse coronavírus que já se conhecia. Mas
Existem outras cepas, por exemplo, olha só, para não se confundir, tá? O conhecido MERS, certo? Que é uma variante, veja bem, vou colocar aqui, ó, que ela é uma variante do coronavírus, certo? MERS-CoV. O que significa isso? Que esse MERS-coronavírus, ele significa uma síndrome respiratória, certo? Olha só, cortou aqui, ó, do Oriente Médio, certo? Então, uma outra cepa, né, que ela surge ali na região do Oriente, ela também teve um grau grande de contaminação, não como o Covid-19, né? Ele começa em 2012 ali na região da Arábia, enfim, da Arábia Saudita, né? E ele evoluiu, tendo um índice de quase 40%, né, de mortalidade, mas ele surge depois novamente lá em 2015, né? Ele reaparece em 2015 na Coreia do Sul, mas o poder de virulência dele, né, foi controlado e não teve uma expansão tão grande assim. No caso do SARS, do coronavírus, bom, a gente está vendo, né, o tamanho da pandemia, surgindo ali na cidade de Wuhan, na China, agora está no mundo inteiro. Mas vamos entender como é que se dá a estrutura do coronavírus. A gente já viu que ele é um vírus, então, envelopado, que ele também apresenta lá dentro o seu capsídio, que é uma estrutura proteica, ou também chamado de núcleo capsídeo, que abriga um material genético, que é um RNA. Detalhe, um RNA, aqui que a gente vai chamar de um RNA positivo. Já vamos entender o que significa isso, tá? Um RNA positivo. Bom, só que na estrutura deste vírus é importante a gente entender duas proteínas aqui. A primeira delas é uma proteína chamada de proteína S, ou spike. Essa proteína, ela tem um papel importante, por quê? Porque ela é a proteína que vai se ligar ao receptor da célula hospedeira, certo? Ou seja, as células do trato respiratório, e é ele quem faz o seguinte, deixa eu só trabalhar um detalhe aqui, é ele quem faz o seguinte, é ele quem permite a entrada na célula hospedeira, tá? Então é ele quem permite que o vírus entre no corpo. Essa estrutura, essa proteína, ela tem um formato, então, de uma coroa. Então é ela quem denomina o nome coronavírus. Outra proteína que é importante é essa proteína aqui, ó. A proteína E, a proteína E, ou também chamado de hemaglutinina, encontrada em várias outras cepas virais respiratórias, não só para o coronavírus. E aí essa proteína E, ela vai fazer o quê? Ela reconhece e se liga a glicoproteínas da membrana da célula hospedeira e permite, então, um reconhecimento. Um reconhecimento de glicoproteínas das células do trato respiratório, como a gente pode ver aqui, ó, uma glicoproteína da membrana que era da célula hospedeira, que serviu como reconhecimento, certo? Então, essa é a estrutura do vírus coronavírus, tá? Lembrar aqui que ele é um vírus de RNA, um vírus envelopado que apresenta duas proteínas importantes. O receptor S, chamado de spike, que é ele que permite a entrada da célula hospedeira, e a proteína E, que faz o reconhecimento da célula no qual ela irá parasitar. Tá bom? Muito bem. Então, este foi o coronavírus. Agora a gente vai entender
como ele parasita. Mas então, como o coronavírus consegue se reproduzir? Lembrando que ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, vamos lembrar que para a gente entender essa reprodução viral, é importante você lembrar do conteúdo chamado dogma central da biologia molecular. Quer ver aqui, ó, que o DNA tem a capacidade de replicação via helicases e DNA polimerase, que através desse DNA ele consegue produzir um RNA pela chamada transcrição, e esse RNA recém-produzido ele vai ser utilizado para quê? Para produzir novas proteínas via o processo de tradução. Claro que aí estão envolvidos uma série de elementos, uma série de enzimas, então o que monta a chamada maquinaria de reprodução. O que o coronavírus faz então? Vamos lá. Temos aqui, ó, o vírus, o coronavírus, com a proteína que a gente chama de proteína spike, certo? Um receptor, que ele vai fazer o quê? Ele encontra um outro receptor na célula humana, certo? Esse outro receptor, que ele é batizado, né, a partir do ACE2, esse receptor da célula humana, ele faz um encaixe em um processo conhecido, aqui ó lá o número 1, como o processo denominado de adsorção. O que é uma adsorção? É a capacidade físico-química de algumas moléculas conseguir se aderir a algumas superfícies que são sólidas. Depois da sua capacidade de adsorção, o que ele faz? Ele vai invadir a célula hospedeira, certo? E ele vai fazer o quê? Ele vai liberar lá dentro o quê? O seu genoma viral. O que é esse genoma viral? Tá aqui ele, ó. É esse genoma aqui, ó. Opa. O que é esse genoma viral? É esse genoma aqui. Bom, o que é esse genoma viral? Esse genoma viral, ele é o quê? É esse RNA, ó. Certo? Ele é um RNA que a gente vai chamar ele de RNA positivo. Tá? Esse RNA positivo, ele é chamado dessa forma porque a partir dele, ele vai ter que construir uma fita complementar, que está aqui ela, ó, que é uma vez que ele se acopla, né, o vírus, ele introduz o material genético, que é o RNA, só que a partir daqui ele faz o quê? Ele produz, nesse meio tempo, um RNA negativo. Para que esse RNA negativo, que a gente tem que lembrar que ele é o que é? Ele é complementar. Então, basicamente, esse RNA positivo ele serviu como molde, tá? Produziu uma fita complementar e a partir dessa fita complementar ele fez o quê? Produziu inúmeras cópias, olha aqui elas, de RNA positivo, tá? Então, o que ele fez aqui? Ele, nesse momento, quando ele entra e ele invade a célula hospedeira, tá? E ele libera o seu material genético lá dentro, que estaria aqui, ó, liberou o material genético lá dentro, certo? Quando ele libera, o que ele faz? Ele começa a fazer uma replicação, ou seja, a partir de uma transcrição, certo? De várias fitas de RNA. A primeira, claro que a primeira delas aqui foi feito, olha lá, um RNA de fita negativa, certo? RNA que utilizou o molde, certo? Utilizou o molde aqui. E aí utilizou esse molde, olha lá ele, ó. Vamos lá. Ele utilizou o molde
e produz várias cópias, que é o 5, desse RNA. O que ele vai fazer em seguida? Ele vai se utilizar, então, a partir daí, dos ribossomos, olha ali eles, e vai fazer a produção de a chamada tradução de proteínas, que essas proteínas vão ser aqui, né, as proteínas estruturais, né, que serão utilizadas para replicação até do material genômico, mas para fazer o quê? A composição de novos vírus. O que esses vírus fazem? Eles saem, claro que nesse meio tempo, olha o que eles fazem, eles produzem uma série, deixa eu colocar aqui, nessa produção proteica, eles produzem uma série de proteínas, ó. Tá vendo? Essas proteínas são as proteínas virais, spike, proteína E, para montar o quê? Novos vírus e liberar esses novos vírus para contaminar, parasitar outras células. Certo? Então, para isso, tu tem que lembrar, olha só, vamos lá. O conceito de RNA positivo, que serve como molde, ele faz o que? Uma fita complementar, que é um RNA negativo, que serve para fazer o quê? Replicar este RNA positivo, fazendo uma série, milhares de cópias, milhões de cópias desse RNA. Utilizando os ribossomos, ele vai fazer a tradução de proteínas que serão utilizadas para a produção do capsídeo, para a produção dos receptores virais, e a partir daí ele compõe novos vírus que irão fazer o quê? Irão levar um pedaço da membrana plasmática e vão abandonar essa célula, fazendo o quê? Aumentando o poder de virulência e contaminando novas células. Então é dessa forma que o coronavírus ele se reproduz em uma célula hospedeira. Um outro ponto importante que você deve lembrar ao chegar na sua prova é como ocorrem as formas de transmissão do coronavírus. É claro que os diferentes vírus, eles têm diferentes formas de transmissão. Elas podem ser formas diretas ou formas indiretas. No caso do coronavírus, são as duas formas. Olha só. Forma, então, direta. Quando a forma é direta, o que acontece aqui? O contato com a pessoa que está contaminada por meio de secreções do trato respiratório. Como, por exemplo, olha as secreções, gotículas de saliva. Quando a gente fala, a gente libera gotículas de saliva. Quando a pessoa ela espirra, quando a pessoa tosse, secreção como, por exemplo, secreção nasal, o catarro. Quando essas secreções elas entram em contato com a mão, a pessoa vai fazer o quê? Ela, com o toque, ela pode contaminar diferentes superfícies. Ou também pode contaminar uma pessoa com um simples aperto, toque ou aperto de mão. Então essas são as formas de contaminação direta. Mas essa pessoa que está contaminada com o vírus na sua mão, ela pode tocar em outras superfícies e pode espalhar esse vírus. Isso se dá então de forma indireta. Indireta. E de forma indireta, olha o que acontece. A mão agora que está contaminada, ela pode contaminar ela pode contaminar aqui objetos ou superfícies. Certo? E aí o que acontece? Em seguida, a pessoa pega este objeto que está contaminado e faz o quê? Ela pode se contaminar levando as mãos aonde? Na boca, no nariz, nos olhos, certo? Por quê? Porque aquele receptor E do vírus, que é a hemaglutinina, e o receptor spike, eles reconhecem as mucosas do nosso sistema respiratório. Então, todas as mucosas são reconhecidas por esse vírus, certo? Por isso um alto poder de contaminação.
a mucosa da boca, a mucosa nasal, a mucosa do olho, tá? Então, este vírus reconhece as nossas mucosas, tá? Sabendo também, né, que existe um período de incubação. Isso é muito interessante para a transmissão do vírus, né? O período de incubação, certo? Ele tem um intervalo aqui, né, entre a data do contato, seja de forma direta, seja de forma indireta, até com o início dos sintomas. E isso pode estar entre 5 a 14 dias. Tá bom? Bom, então essas foram as formas de contaminação. Vamos seguir aqui e vamos ver outros assuntos da biologia atrelado ao coronavírus. Mas como o coronavírus ele age no corpo humano? Nessa parte da nossa aula é importante que você lembre e que você tenha revisado os conteúdos relacionados à fisiologia humana, ou seja, os diferentes sistemas, os órgãos que compõem esses sistemas e as suas respectivas funções. Sendo assim, o que acontece? A principal forma de contágio do coronavírus é através do quê? Das mucosas nasal e bucal, certo? A pessoa, ela encosta lá no nariz, na boca, é claro que pela mucosa dos olhos também. E aí o que acontece? Ela começa com uma contaminação do trato respiratório superior, onde, com o auxílio da proteína spike, que é um espinho que se prende à superfície das células do trato respiratório superior, das mucosas do nariz e da garganta, provocando a inflamação desses órgãos, levando a uma dor de garganta, um dos primeiros sintomas, e uma tosse seca. Na resposta do sistema imunológico, ele já aparece aqui com os sintomas de uma febre, tá? Então esses são os primeiros sintomas pela contaminação do trato respiratório superior. Só que aí tu tem que lembrar de um detalhe, do tamanho da carga viral, certo? O tamanho da contaminação dessa carga viral. Por quê? Por muitas vezes, esses vírus, depois de contaminar, né, as mucosas nasal, lá da garganta, elas irão migrar, passando das barreiras do trato respiratório, das barreiras físicas, muco, as células ciliares da traqueia, irão se acomodar aonde? Lá no trato respiratório inferior, onde ela tende a parasitar principalmente os pneumatócitos ainda do tipo 2. Quando ele chega lá, o que ele faz? Ele provoca a inflamação pulmonar, levando a uma pneumonia. A destruição e inativação dessas células faz o quê? Uma baixa troca gasosa, diminuindo a saturação de oxigênio, levando a uma falta de ar. Nesse momento, o paciente já entra num estado grave da doença, necessitando de cuidados médicos. É claro que não se entende muito bem ao certo ainda, mas esse vírus ele já apresenta então uma capacidade de migrar para o tecido sanguíneo. E aí vem um problema grande. Sabe por quê? Porque ele pode chegar, olha lá, ao coração, certo? Ao coração. Outro detalhe que pode acontecer aqui, quando ele chega, né, deixa eu só corrigir aqui, ao coração, ele pode também chegar, por exemplo, aos rins, aqui estão eles, ó. Opa, deixa eu melhorar esse rim aqui. Aos rins, levando a chamada insuficiência renal. Muito bem. Ele pode chegar até
o intestino, provocando fortes diarreias e pode também chegar ao sistema nervoso, deixa eu só melhorar essa parte aqui. Essa seta eu não gostei muito dela não, tem que ser menorzinha aqui, ó. Ao sistema nervoso, provocando então fortes dores de cabeça, uma encefalite, tá? Então, o vírus ele tem uma alta capacidade, é claro, deixa eu abrir um parênteses aqui, que ele pode contaminar outros órgãos, como o fígado, como o pâncreas, certo? E a gente fica num estado de dependência do sistema imunológico, inicialmente nos utilizando dos linfócitos do tipo T, que vão ter que sinalizar que o nosso organismo, olha só, nós temos um parasita. E aí se desencadeia uma série de respostas imunológicas, tá? Claro, vai ter uma avalanche aí de sinalizadores como as citocininas, enfim, tá? Quanto a essa capacidade do vírus agora migrar para outros órgãos, ele é um problema que aí esse paciente já está entrando numa situação muito grave, né, de contágio, de sua contaminação e no seu estado de saúde, necessitando de cuidados médicos, tá, para a sua sobrevivência. Então, a gente tem que lembrar aqui que ele é um vírus que ele tem uma plasticidade muito grande. Ele começa lá no trato respiratório, mas não se entende muito bem, ele pode migrar para o trato respiratório inferior, até aí tudo bem, mas o que acontece para que ocorra um descontrole e ele se alastre para outros órgãos? Se percebe que esse vírus ele tem o quê? Ele tem um comportamento diferente dependendo do organismo. Claro que pessoas com doenças crônicas serão mais sensíveis ao vírus. Doenças cardíacas, respiratórias, doenças renais. Pessoas que têm doenças crônicas, elas se tornam mais sensíveis, tá? Então, mais ou menos, esse foi um passo a passo do que o vírus faz no nosso organismo, tá? Ou seja, como o coronavírus age no corpo humano. Rapidamente, vamos fixar os sintomas do coronavírus. Sabe por quê? Porque existem certos tipos de questões que eles, no texto da questão, eles contextualizam fazendo o seguinte, colocando os sintomas de uma determinada doença e que você deve identificar a doença pelos seus sintomas e lá nas alternativas colocar quem é o agente, assinalar o agente etiológico. Então, o coronavírus, a gente deve lembrar aqui, você fixa aí na tua memória, que ele vai ter sintomas muito semelhantes a um resfriado, tá? Por quê? Porque ele é uma doença de trato respiratório, tá bom? Bom, então ele pode causar, né, entre seus principais sintomas, olha lá eles, a febre, tosse seca, dificuldade respiratória e, em casos mais graves, a chamada insuficiência renal. Quando ele acomete o trato respiratório inferior, ele pode provocar pneumonias, tá? Então, esses são os sintomas relacionados a essa doença. Lembrando, vou fixar aqui de novo, ó, a febre, a tosse seca, dificuldade para respirar e a chamada insuficiência respiratória, em casos que são, como eu disse anteriormente, mais graves. Lembrem dos sintomas para poder trabalhar esse tipo de questão já comentada. Te dá os sintomas e tu vai ter que identificar quem é o agente etiológico. Ao estudar o coronavírus e todos os conteúdos agregados a ele, é claro que você deve ter no seu resumo, no seu estudo, alguns assuntos dados à atualidade, como, por exemplo, os testes que são feitos
nas pessoas para detectar, em caso positivo, se a pessoa apresenta o vírus, ela está infectada, mesmo ela sendo assintomática ou oligossintomática ou negativa, ou seja, não apresenta o sintoma. Então, são feitos 3 testes. Vamos lá para o primeiro deles. O primeiro teste é esse aqui, o teste molecular, chamado de PCR, ou seja, que é a amplificação da molécula de DNA, de RNA. Como é que ele faz a amplificação e que molécula é essa? Bom, ele é o teste mais sensível, ele é o mais certeiro deles. Esse teste faz o seguinte, o que ele faz? Ele faz a confirmação através da detecção, olha a importância do que eu vou falar agora, da detecção do RNA do vírus, ou seja, do Covid-19, em uma amostra que é retirada da onde? De uma raspagem, deixa eu fazer com outra cor isso, de uma raspagem que é feita na região da nasofaringe. Com esse instrumento se faz uma raspagem e a partir desse material coletado vai se detectar a presença do material genético, porque esse, através da técnica de PCR, irá amplificar, irá aumentar a quantidade de moléculas de RNA e o exame vai detectar, certo? Quais é que são os problemas desse tipo de amostragem, desse tipo de teste? As pessoas coletam, né, o material de forma não correta, então isso pode dar problemas então nessa análise. Então a primeira delas é essa. Sabendo disso, é claro que você tem que saber sobre biotecnologia. Por quê? Porque o PCR ele faz o quê? É uma amplificação no número de moléculas de RNA, certo? É uma reação em cadeia de moléculas de RNA. Então tu imagina que tu tem uma molécula, ele faz um ciclo, vai ter 2, faz outro ciclo, vai ter 4 e assim por diante, certo? Ou seja, se ele apresentar o vírus por raspagem, vai chegar lá no final, quando se faz o exame, vai ter, ó, tem material genético amplificado? Tem o vírus, certo? Não encontrou material genético? Não tem o vírus. Então, ele é o teste mais sensível para detectar isso, tá bom? Vamos para o próximo. O próximo tipo de exame é a sorotipia. O que se faz? Se faz esse tipo de sangue esse tipo de exame através de amostras de sangue, certo? Do paciente a ser testado, tá? O que se pesquisa na sorotipia? Se pesquisa imunoglobulinas, ou seja, anticorpos. De que tipo? Esses aqui, ó. Vamos lá. Os anticorpos do tipo IgG. Esses anticorpos do tipo IgG são aqueles que atuam em processos... Opa, tem uma... Aqui, ó. Em processos inflamatórios. Ou seja, se a pessoa apresenta os sintomas que caracterizam o coronavírus, a presença do Covid-19, o que se faz? Na amostragem, se ele tiver essas imunoglobulinas no tecido sanguíneo, no plasma sanguíneo, o que significa? Que ele já está desenvolvendo uma resposta imunológica. Por quê? Porque esse paciente ele é testado após 10 dias do início dos sintomas, ou seja, o sistema imunológico já teve tempo para reagir, tá? Então esse é um tipo de teste. E existem os testes rápidos. Os testes rápidos se fazem de duas formas. Olha lá, o antígeno, ele detecta o quê? A proteína do vírus na fase inicial, certo? Da contaminação. Normalmente se entende que esse antígeno ele vai estar aonde? Na célula já infectada. Por quê? Porque quando a célula está infectada, por exemplo, está aqui a parede, né? O que ele vai apresentar? Ele vai apresentar as partículas virais,
Porque quando esse vírus ele sai, o que acontece? Ele sai lá de dentro, olha lá, como um vírus envelopado. Ele leva um pedaço dessa membrana, então ele sai lá, ó, todo ele envelopado. Se detectar esses antígenos, ou seja, antígenos são as partículas a serem reconhecidas pelo nosso sistema imunológico, ou seja, o anticorpo ataca um antígeno. Mas o teste rápido que a gente está vendo aí na mídia é esse aqui, ó. O teste rápido. O que ele faz? Não tem a presença dele ou, nesses parâmetros, o teste IgG ou IgM. O IgG a gente já sabe quem é, mas quem é o IgM? O IgM é aquele tipo de anticorpo, aquele tipo de imunoglobulina que faz o quê? Olha só, ele é o primeiro tipo de anticorpo a ser produzido no sistema imunológico. Os primeiros anticorpos produzidos. Então, o sistema imunológico, ao gerar uma resposta imunológica, o primeiro deles, o mais rápido, é o IgM. Tá? Então é sempre importante isso. O que eu quero dizer com isso? Tá? Quando tu estuda os testes, tu tem que saber sobre o sistema imunológico. Primeiro detalhe. Tá? Por quê? Porque ao estudar os testes, tu tem que saber os tipos de anticorpos lá. O IgA, o IgE, o IgM, não interessa. Tu tem que saber os tipos, tá? Como a gente viu aqui dois deles, o IgG e o IgM, porque esses são utilizados nos testes. Então eu posso fazer uma questão sobre anticorpos que atuam no coronavírus, falando sobre os testes e esses tipos de imunoglobulina. Também tem que saber da diferença, né? Porque no caso do soro aqui, pessoal, esse tipo de condição de soro, ele já apresenta o quê? Ele já apresenta anticorpos. Porque existe um tipo de tratamento que está sendo utilizado do plasma retirado de pessoas que já tiveram a doença e esse plasma já tem os anticorpos. O que é isso? É um tipo de imunização passiva. É soro. A imunização passiva é quando esses anticorpos foram produzidos em outras pessoas e a pessoa já recebe esses anticorpos prontos. Tá? E aí, por que não se tem a vacina ainda? O que é a vacina? A vacina é o antígeno, certo? Que a pessoa recebe esse antígeno, fazendo com que o nosso sistema imunológico gere uma resposta imunológica, certo? Produzindo, então, anticorpos específicos, ou seja, na vacina é uma imunização do tipo ativa. O próprio indivíduo produz anticorpos, certo? Então, dependendo aí, né, pessoal, se isso for discutido na questão, tem que saber. Então, nós temos aqui, para ter o conhecimento, e tu tem que saber isso, então aplicado conceitos de biotecnologia, no caso, na amplificação em cadeia, né, da polimerase, né, do DNA aqui, né, no caso do RNA, a sorotipia, que é a análise do plasma com os anticorpos, daí saber que soro tem que ter um anticorpo, né, e esses testes rápidos que detectam um antígeno, certo? Ou seja, o antígeno é a partícula viral, certo? No caso da vacina, quem vai ter a vacina, o que vai ter é um antígeno para fazer com que o indivíduo gere uma resposta imunológica para que quando ele entre em contato do vírus ele já tenha esses anticorpos prontos, ou, né, a pesquisa feita com tipos diferentes de anticorpos, e aí tu tem que saber as diferentes classificações dessas imunoglobulinas. Certo? Então, olha só nessa parte do nosso vídeo aqui, da nossa aula aqui, a riqueza de detalhes que tu tem que saber sobre o sistema imunológico e a biotecnologia aplicada ao coronavírus. Todos os dias somos bombardeados de informações em relação à prevenção do coronavírus. Então, eu vou trazer aqui assuntos da biologia que estejam agregados à prevenção. Quer ver aqui, ó? Vamos começar da seguinte forma. Uma das primeiras formas de prevenção é a chamada higienização, certo? Forma mais adequada, tá? Então, então é dito, né, que a higienização é levada ao ponto de frequentemente lavar as mãos.
Com o quê? Vamos lá, olha o primeiro deles. Com sabão. Sabe por que o sabão? Porque quando eu penso nas moléculas do sabão, essas moléculas serão formadas, olha ali elas, por uma cabeça, uma região que ela é hidrofílica, certo? E uma cauda que é hidrofóbica. Tudo bem? Então, vamos pensar aqui. O coronavírus é um vírus envelopado. O que significa isso? Ele tem uma membrana plasmática que protege o material genético. Ao lavar as mãos com água e sabão, o que acontece? As moléculas do sabão, que tem dupla polaridade, parte gosta de água e parte não gosta, faz com que a parte hidrofílica mantenha sua relação com a água e a cauda, que é hidrofóbica, se ligue à membrana lipoproteica. Ao se ligar à membrana lipoproteica, ela rompe o envelope membranoso, fazendo com que os componentes virais, dessa forma, depois de fragmentados por a ação desse sabão, desse detergente, sejam carregados pela água. Por isso a importância da utilização do sabão. E o álcool 70 também age na membrana lipoproteica, destruindo ele, certo? Por que a gente usa álcool 70? E por que a gente não usa um álcool mais concentrado? Porque um álcool mais concentrado evapora muito rápido. Então se utiliza um álcool 70 que tem um poder de evaporação menor, certo? E ele age mais tempo. Segundo ponto. Então veja que eu tive que utilizar um conceito aqui até de entendimento, né? Lá de fosfolipídios, por exemplo. Eu tenho que saber disso, tá? Da utilização de detergentes, por exemplo, em membranas. Agora, vamos lá. Segundo ponto. Evitar tocar nas mucosas dos olhos, nariz e boca. Bom, eu já falei várias vezes aqui dentro, né? Dessa nossa videoaula. Ao entrar em contato com as mucosas, estando com as mãos contaminadas, tu facilita com que o vírus encontre as células que apresentam os receptores, certo? Para as partículas virais, funcionando como uma forma perfeita chave e fechadura. Então ele vai aumentar o poder de contaminação assim. Vai aumentar não, ele vai promover a contaminação, infecção da pessoa, tá? Então as principais células são as células do trato respiratório, iniciando com as células mucosas, tá? Que depois, claro, irão continuar por outras células do trato respiratório e por que não falar de outros órgãos, células de outros órgãos. Outro detalhe que nós temos aqui, não compartilhar objetos de uso pessoal, porque a gente sabe que a contaminação, a transmissão pode ser feita de forma indireta. Cobrir, olha a importância disso, cobrir nariz e boca na hora de tossir ou espirrar, porque na hora de tossir e espirrar, gotículas de saliva e secreção contaminadas com partículas virais podem ficar presentes em algumas superfícies e o coronavírus tem uma capacidade de sobrevida muito maior do que outro vírus em diferentes tipos de superfícies, em diferentes tipos de materiais. Agora, cobrindo então o nariz e a boca, tu evita com que essas partículas se espalhem até pelo ar. A utilização de máscaras também evita, né, a contaminação de outras pessoas, porque quando a gente fala, quando a gente respira, essas partículas, né, elas podem ficar suspensas no ar. E aqui, pessoal, nós temos um detalhe interessante, né, meu amigo, nós temos um detalhe interessante aqui, né, o uso de máscara se mostra uma medida preventiva, né, extremamente importante. Também, utilização, né, de lenços de papel descartável após a higiene nasal. Porque se a pessoa estiver contaminada, lembre-se que esses vírus podem estar presentes, né, nessa secreção nasal. Tanto é que a gente recém viu, né? Os testes moleculares de PCR usam essa secreção. Então, se a pessoa estiver contaminada, é importante que ao utilizar esse lenço descartável, isso seja descartado
Porque esses lenços de pano podem fazer o quê? Podem acabar espalhando, né, esse vírus por aí. Evitar aglomerações, porque muitas pessoas juntas, se uma estiver contaminada, a gente sabe do alto poder de contaminação. Tu imagina que essa pessoa pode tossir e daí esse vírus ele pode se espalhar. Então evitar aglomerações, porque entre elas podem haver pessoas contaminadas. O assintomático, o oligossintomático, já se sabe que ele pode acabar infectando outras pessoas. Mesmo que a OMS, né, ela tenha causado aí uma série de confusões sobre esse tipo de informação, né? Outro detalhe, né, evitar, né, entrar com calçados, né, em casa, por quê? Porque sabe-se, né, que as pessoas podem carregar da rua para dentro de calçados, a mesma coisa que as roupas, né? Sabe-se que tem que ter uma roupa para fora de casa e uma roupa para dentro de casa, porque a pessoa ela pode estar contaminada. A roupa da pessoa pode estar contaminada com a mesma forma outras superfícies, tá? Esse é bem importante, né? Em meio à quarentena, quem pode ficar em casa, fica em casa. Quem não pode, que tem que trabalhar, né? Então, que saia de casa, mas sabendo que os ambientes eles devem ser ventilados, né? Porque essas partículas, né, de saliva, de secreção, dado o espirro, a tosse, a respiração, podem ficar suspensos no ar, pode ficar sobre uma superfície. Então, ambientes fechados são mais propícios à contaminação. Ambientes abertos, ambientes ventilados fazem com que circule mais esse ar, né, fazendo com que esse vírus, né, ele possa, né, sair desses ambientes. E manter uma distância mínima, né, entre pessoas, entre 1,5 m a 2 metros, para evitar essa contaminação. Certo? Então temos aqui, né, olha só as relações que a gente vai fazer. A higienização, né, cobrir o rosto ao tossir, né, evitar aglomerações, ambientes, né, ventilados e não compartilhar, né, esses objetos, né, de uso pessoal, né, de forma direta, de forma indireta, então não fazer esse compartilhamento aí. Então a prevenção, veja que eu tive que me utilizar de vários conceitos aqui dentro, tá? Então, mais uma vez, quantos conteúdos de biologia podem ser agregados só para prevenção? Chegamos ao final da nossa aula Coronavírus para vestibulandos. Trabalhamos aqui as características gerais do coronavírus e os conteúdos da biologia que podem agregar este assunto. Muitos deles podem utilizar o coronavírus como instrumento de contextualização para as questões. Então fica aqui o meu muito obrigado pela tua atenção e eu fico na torcida pela tua aprovação. Valeu e até mais!